Olá, então dando continuidade à nossa formação, hoje nós estamos iniciando o módulo 2 e a nossa aula 1, que se trata das implicações no desenvolvimento e interferência na aprendizagem. A deficiência física neuromotora, ela se caracteriza pelos impedimentos no desenvolvimento e na coordenação de membros ou de cabeça, como a gente já viu nas patologias nas aulas anteriores, né? Então, essa é a característica da deficiência física neuromotora. Então, essa nomenclatura, né, ela é empregada para designar deficiências musculares ou neuromusculares, deformações ósseas e limitações decorrentes de traumas e amputações, bem como sequelas de patologias que ocasionam dificuldades funcionais significativas na fala e no aparelho locomotor. Então, as causas da deficiência física neuromotora podem ser resultantes de infecções, degenerações neuromusculares, como fraqueza muscular, cujas manifestações exteriores consistem em paralisia ou falta de coordenação e de lesões ocorridas em qualquer fase da vida, dependendo, logicamente, de qual patologia a criança ou a pessoa apresenta, né? Então, ela tem uma implicação no desenvolvimento, né? E pode ser afetado por problemas musculares, ósseos ou por sequelas de doenças, como a gente já havia falado, né? Ela pode ser mais grave, onde a criança pode vir a não sentar, não falar, ou às vezes até não ouvir, ou mais leve, onde ela pode apresentar o atraso no desenvolvimento, mas pode ter ganhos motores e neurológicos com o passar do tempo, através de terapias e a questão da estimulação, né, que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente. Então, assim, quais são as características, né? A criança apresenta o tônus muscular rígido, o tônus muscular é a questão ali onde apresenta a nossa força, né, onde ela tem a rigidez muscular, que nós tecnicamente chamamos de tônus, né? A dificuldade no deslocamento, tanto para caminhar ou para correr, má postura, de forma geral, assim, na cadeira de rodas ou na cadeira comum para sentar, né? Colisões frequentes, devido às questões apresentadas ali pela patologia, né? Onde tem, às vezes, desequilíbrio ou falta de coordenação, né? Aí isso pode ocorrer, então, as colisões, dificuldades para abotoar roupas ou amarrar sapatos, que está relacionado, na verdade, com a questão das AVDs e AVPs ali, né? E quedas frequentes. Quais são as intervenções que podem ser feitas em relação a isso, né? A estimulação precoce para favorecer a relação com o meio e com os outros. Então, quanto antes a criança for estimulada, antes ela vai conseguir, né, dependendo do grau de comprometimento que ela tenha e de capacidade também, logicamente, ter os ganhos motores com as terapias e com a, a relação ali de trabalho que está sendo feito com aquela criança. Atividades curtas para que a criança se concentre, então no ambiente pedagógico, né? Se a gente propor uma atividade que ela consiga iniciar e finalizar num tempo menor, a chance de sucesso com aquela criança vai ser maior, né? Objetos grandes e estimulantes para segurar. Então, assim, no tratamento, de forma geral, né, a gente sempre vai estar trabalhando do amplo para o mais específico, né? Ou seja, de objetos grandes, onde exija a coordenação motora ampla, para, no decorrer do tratamento, no decorrer do trabalho com aquela criança, a gente estar diminuindo esses objetos até que ela consiga realizar os movimentos mais específicos, mais refinados, né? Também os recursos e estratégias pedagógicas para atender às necessidades específicas da criança, que aí vem a questão do material adaptado e assim por diante, né? Então, a deficiência física neuromotora ela vai ter uma interferência na aprendizagem, porque a criança não vai ter as mesmas condições, vamos dizer assim, de outras crianças de forma normal, vamos dizer assim, né?
pode ocorrer devido a diversas barreiras, tanto no ambiente escolar quanto na adaptação dos métodos de ensino. Essas barreiras podem ser físicas, pedagógicas, emocionais e sociais. Então, o que a gente percebe assim em relação a alguns aspectos que são muito importantes ali a serem considerados, né? Os desafios físicos e motores é um dos fatores que a gente precisa observar dentro do ambiente escolar ali, em relação à limitação da mobilidade, né? Tipo, ter degraus, escadas que impeçam a mobilidade plena da criança no ambiente escolar, né? A necessidade de adaptações de mobiliário, mesas, cadeiras, apoios de pé, mesa inclinada, para que a criança consiga ter um melhor rendimento no ambiente escolar, né? Outro aspecto a ser considerado é o impacto cognitivo e psicológico, né? Que são as condições neuromotoras. Então, a criança que possui a deficiência física neuromotora, ela vai ter limitações neuromotoras. Muitas vezes não é que ela não consegue fazer porque ela não quer ou porque ela está com preguiça, alguma coisa nesse sentido, né? Ela realmente não consegue fazer porque aquela atividade proposta ela não vai conseguir dar conta de forma neuromotora. E aí a gente precisa estar com esse... É importante, né, a gente observar essa situação para propor atividades que realmente ela consiga fazer, né? E também pode aparecer questões relacionadas à autoimagem, autoestima, por conta de que a criança está lá no ambiente escolar, vê os amiguinhos fazendo e tal, e aí ela às vezes tem até vontade de fazer, não consegue, e isso vai afetar ali diretamente o emocional e assim por diante, né? Tem a questão da dificuldade na comunicação também, às vezes, assim como outras crianças, a criança com deficiência física neuromotora, ela vai ter os seus desejos, né? E uma coisa que é possível ser realizado, assim, que é um aspecto importante, é a comunicação alternativa e aumentativa, porque daí através dessa tecnologia assistiva que a gente vai falar nas próximas aulas também, faz com que a gente potencialize essa independência da criança, ela possa se comunicar de forma mais efetiva, dizendo o que realmente ela quer e o que ela não quer também, né? E isso vai facilitar. E as tecnologias assistivas propriamente ditas, né? Que é a questão de rampas, e aí futuramente aí nas próximas aulas a gente vai estar detalhando mais sobre essas tecnologias assistivas. Outro aspecto importante a ser considerado é a acessibilidade do material didático e nas avaliações, né? Então, muitas vezes, como eu falei anteriormente, né, a criança vai necessitar de adaptação do material para dar conta do conteúdo que está sendo proposto, né? Na verdade, a gente tem que observar as potencialidades da criança, observar quais são as suas dificuldades e o ideal é que, dentro da proposta pedagógica que está sendo ofertada para todos os estudantes ali, a gente possa adaptar o material para que essa criança que tem a deficiência física neuromotora também consiga absorver aquele conteúdo que está sendo ofertado pelo professor. Provas e avaliações precisam ser consideradas com um tempo adicional e serem adaptadas também. Outra questão é a interação social e a inclusão, né? Então, a participação nas atividades em grupo pode ser limitada, então a gente tem que pensar nesses aspectos também. Vai para o pátio, vai participar da aula de educação física, ou mesmo dentro do contexto escolar ali a gente tem que pensar em modo de incluir aquela criança, usar estratégias de inclusão, né? Trabalhar em grupo, propor atividades que as outras crianças possam interagir junto com aquela criança também. Então, isso são aspectos que a gente tem que levar em consideração. Então, estratégias pedagógicas que podem ser utilizadas é a adaptação curricular, como a gente vem falando aí ao longo da nossa aula, né? O uso da tecnologia assistiva, que a gente vai estar detalhando melhor nas próximas aulas, né? Vai ter uma aula específica sobre tecnologia assistiva mais para frente, né? A formação continuada dos professores é imprescindível, porque a gente só vai saber trabalhar
com aquilo que a gente tem o conhecimento e entende, né? Então, a formação é imprescindível para os professores. E o apoio multidisciplinar, né? Então, esse trabalho que é desenvolvido com as crianças com deficiência física neuromotora, ele não é um trabalho de uma pessoa, né? É um trabalho da professora da sala de recursos, é um trabalho da parte clínica também, dos profissionais de apoio, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, da psicopedagoga. É um trabalho que exige uma rede de pessoas para que a gente possa alcançar ali o sucesso pedagógico, né? Então esse era o conteúdo que a gente tinha para vocês hoje, né? E aguardamos vocês então na próxima aula, que será a aula 2 desse módulo. Até!